Amém? Glória a Deus. Shalom, bom dia. Hoje, Oséias, quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí na contagem do Homer e vamos falar hoje sobre condenação, que é mais um item, né, daquela lista que os irmãos haviam mandado. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem nos liberado e nos dado a paz de entendimento. Cobre-nos com teu sangue, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, a estarmos entendendo este tempo, esta contagem do homem, essa porção diária que nós temos recebido da parte do Senhor, para que nós cheguemos lá em Pentecostes num ambiente de alegria, num ambiente de estarmos realmente com as nossas vidas em ordem, para desfrutarmos da tua visitação. Ajuda a minha vida, minha casa, meu esposo, Mateus, a Letícia, o Dom, os teus filhos que estão aqui, aqueles que vão assistir depois. Cobre-nos com teu sangue, tem misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, em todas as coisas. Precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Shalom de novo, bom dia. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de condenação. E na oração da madrugada, nós lemos ali a respeito de capítulo 1, 2 e 3 de Ruth, que vai falar sobre a volta de Noemi da terra dela, juntamente com Ruth, que insistiu muito para que isso fosse possível. E exatamente esta parte que nós lemos hoje, Noemi estava debaixo de muito ataque de culpa e de condenação. Então, essa manifestação da condenação, ela vai nos tirar completamente da rota. A condenação, ela muda toda a nossa identidade, muda o ambiente que está ao nosso redor, porque nós começamos a ver a partir desse prisma, dessa liberação no mundo espiritual. Se nós estamos condenados, logo nós estamos derrotados, tristes, abatidos, inoperantes, paralisados, e aí tem um monte de coisa que vai trazer a condenação. Então, é de suma importância que nós acessemos a Cristo, que nos libertou, somos livres em Cristo Jesus e saiamos de todo tipo de condenação. E uma das condenações mais cruéis que nós podemos passar, que eu entendo, são aquelas que não são da nossa vida, que não tem a ver com as nossas decisões, com aquilo que nós plantamos, com aquilo que nós estamos fazendo. Mas o que nos consome muito, muitas vezes, é uma condenação por não vermos a mudança do outro, por não vermos. Parece que nós estamos sempre numa casa da inoperância. Oramos, jejuamos, ofertamos, decretamos, renunciamos, desligamos, sapateamos, fazemos de tudo, mas o esposo, a esposa, o filho, o amigo, a ovelha, o filho espiritual não está conseguindo romper. Então, nós ficamos condenados porque parece que a culpa é nossa. Você já viu aquela situação onde a pessoa ela está num ambiente de dureza de coração, de manipulação, de um monte de coisa e de repente o culpado é o outro? Quantas vezes eu fiz isso com a minha esposa? A gente tergiversa, a gente troca a versão e naquela conversa onde eu era o culpado, daqui a pouco eu jogava nas costas dela, bom dia, shalom, pastora Margarida. Daqui a pouco eu jogava nas costas dela, por quê? Porque era a minha regência. Então, nós tivemos um caso aqui em Duartina que nós atendemos por muitos anos, 20 e poucos anos, e o rapaz era, ou até hoje é, não sei mais como ele está, usuário de drogas, e no final aí, muitos anos atrás, ele começou no crack, e aí as coisas ficaram mais complexas ainda. Mas ele fazia coisas assim, absurdas dentro de casa, como acordar à noite com todo mundo dormindo, desconectar o botijão de gás do fogão, sair com esse botijão de gás, trocar troco de crack, e a esposa levantar de manhã para fazer a mamadeira do filho, para fazer uma comida, alguma coisa, e não ter gás, não ter nem o gás, nem o botijão, não ter nada. E não ter dinheiro para comprar, e ele está lá na rua usando, ou já está dormindo, com 4 crianças em casa na época, e a esposa, e essa irmã ela falava o quê? Eu vou conversar com ele, daqui a pouco ele vem com uma manifestação que eu me sinto condenada por aquilo. Parece que ele está certo.
Por quê? Porque é a regência que a pessoa carrega. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque essa condenação que está sobre as nossas vidas, por causa das decisões equivocadas das outras pessoas, decisões que elas têm tomado, que elas não têm ouvido a palavra, que Deus tem falado com elas, entenda que o Espírito Santo fala com essas vidas. Você precisa entrar num lugar de descanso e sair de todo o ambiente de condenação e de culpa. Por quê? Porque Deus tem falado com essa pessoa. Deus fala com o teu marido. Deus fala com os seus filhos. Deus fala com a sua esposa. Deus fala com essa ovelha que você que pastoreia tem liberado. Deus fala. Porque, irmãos, eu, por pior situação que eu tivesse na minha vida, de alguma forma, de algum jeito, deitado lá no sofá, com 12 horas de The Blacklist, com 12 horas de ponto cego, vendo morte 12 horas por dia, Deus falava comigo. O Espírito Santo dava um jeito de soltar alguma coisa. Mas eu não queria. Eu continuava assistindo The Blacklist, um episódio atrás do outro. Geralmente 12 horas por dia, por um bom tempo, eu fiquei exposto àquela atmosfera. Por quê? Porque era aquilo que eu queria fazer. Era uma decisão minha. E você precisa entender, a apóstola Fátima, pastora na época, estava orando. E ela não poderia se sentir condenada porque eu estava deitado naquele sofá, porque era uma decisão minha. Ela estava orando, Deus estava ouvindo, estava falando comigo, mas eu não queria. E agora? Agora a culpa é sua? Agora a culpa é dela? Você está orando, você está buscando, Deus está ouvindo, está respondendo, está falando com a pessoa, mas a pessoa não quer, pelo menos até agora. Então é necessário que nós saiamos desse ambiente de condenação. Porque para a minha vida, para a vida de quem está pastoreando, de quem está cuidando de vidas, isso é um campo muito arriscado, porque você vai pegar, de repente, você está com o peso da ovelha e do filho espiritual no teu ombro, de coisa que a pessoa não quer fazer. E nesse caso, eu não posso fazer mais nada, porque eu já aconselhei, eu já orei, eu já preguei, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Estou pedindo ao Senhor, agora eu tenho que sair disso, porque senão daqui a pouco a inoperância daquele filho espiritual é culpa minha. E eu fico na casa eu me sinto nesse lugar de estar condenado, quando na verdade, e o que eu posso fazer? Porque a salvação é individual, cada um vai dar conta de si mesmo. Eu não posso decidir pela pessoa. Você e eu temos um campo de atuação até um ponto. As nossas orações, aquilo que nós podemos fazer, ela vai, e depois dali para frente nós dependemos da outra pessoa. Então você tem que sair desse ambiente, porque senão você vai estar sempre pesada, sempre pesado. Nós vamos estar sempre nos culpando, nos cobrando, porque esses dias mesmo, esses tempos atrás, quando eu desliguei uma pessoa da paternidade ao Java, foi exatamente por isso, porque essa pessoa ela vinha sempre com esse campo, sempre ela vinha trazendo nas entrelinhas, nas falas assim. Então eu não me sinto pastoreada, eu não me sinto cuidada, eu não me sinto filha. Só que ela não queria ser pastoreada, ela não estava se comportando como filha. E na última conversa eu falei para ela, irmã, tudo que eu ofereço para todo mundo, eu ofereço para você. Então não faça diferença. Eu não coloco você num lado e as pessoas que estão caminhando e se sentindo filhos do outro, e eu estou cuidando. Nós estamos cuidando de todo mundo igual. A oportunidade é a mesma. Agora, você não está entrando. Shalom, Fredinho, bom dia. Você não está entrando nisso, e agora eu não vou ficar nesse ambiente. E te digo mais: acabou a nossa história por aqui. Porque você não é minha filha, você não caminha conosco, você não está ligado ao ministério, e nós estamos então perdendo tempo. Eu perdendo o meu tempo e você perdendo o teu tempo. Então eu vou orar por você agora, eu vou te abençoar, e você vai lá onde você tem se alimentado, onde você tem ouvido, onde você tem sido acolhido da forma que você está falando. Entendeu, irmãos? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar uma atitude. Porque eu não vou ficar com o peso de um fio, de uma ovelha no meu ombro, que não quer nada com nada, e vai me cobrar. Aí eu fico na casa da culpa, da condenação, e a pessoa fica me cobrando de algo que eu estou dando para ela. Eu estou pagando ela em Cristo e estou sempre devendo. Você está pagando a tua família em Cristo e você está sempre devendo.
é você a devedora da história. Você está sempre na casa da dor, da culpa, da condenação, da cobrança. Você está fazendo tudo, mas nunca está bom para ninguém. Por quê? São insaciáveis nas suas manifestações de carnalidade, de pecado, de comportamentos equivocados fora da palavra. Eu estou falando de gente que conhece a palavra, gente que já sabe o que tem que fazer e que estão parados ou estão caminhando de uma forma aonde eles querem fazer o que eles querem e acham culpados e acham pessoas que eles querem condenar para eles estarem bem. Então, eu fui perito nisso. Muitas vezes eu transferi a responsabilidade. Ah, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho, a culpa é do funcionário, a culpa é do governo, a culpa é de qualquer um, menos minha. Então eu condenava todo mundo e eu ficava sempre absolvido, quando o culpado era eu. Então você vai ter que discernir isso. Você vai ter que entender a. Sim, não tem como, irmãos. Tem coisa que você vai ter que discernir para você sair desse peso da condenação. Porque senão nós vamos ficar diariamente achando que é insuficiente que eu orei, é insuficiente a palavra que eu trouxe, é insuficiente o que eu estou fazendo, é insuficiente a minha vida está numa casa de inoperância, Deus não está me ouvindo, e não é nada disso. Não é nada disso. Nós podemos ver aqui, ó, dentro da rede, dentro das pessoas que estão no paternidade, que estão no ministério, que estão no Oséias. Presta atenção para você ver, é só você observar um pouquinho. Quem está caminhando com mais potência? Quem está caminhando com mais. Está desabrochando mais rápido? Quem está mais perto, quem está ouvindo. Agora, a culpa é minha de quem não está vindo? É a mesma ministração, são as mesmas orações, a mesma palavra para todo mundo. Se quiser atendimento, a gente está atendendo todo mundo. Tá tudo disponível para todo mundo. Não tem um grupinho seleto. Essas ministrações aqui tá só lá na paternidade. Vamos começar um trabalho com paternidade. Porque agora nós estamos vendo essa necessidade de umas ministrações aí no Paternidade Aljava. Será uma outra vertente. Mas, no geral, o que tem acontecido até agora, todo mundo tem acesso a tudo. Quem é filho, quem é membro, quem não é nada, quem entra de vez em quando, quem ouve só no YouTube, quem ouve só. Tá todo mundo é a mesma palavra. Não tem nada de diferente. Então não tem um filhinho predileto. Eu não tenho uma filhinha predileta. A apóstola Fátima também não tem. Temos afinidade, e é uma coisa diferente, e você que é filho, que é filha, que é membro, tanto daqui como da igreja que você congrega, já põe isso no seu miolinho. Existem coisas que não é que a liderança quer um ou outro, é porque tem uma afinidade. Isso não é a gente que decide, é Deus que faz. Irmão, não tem jeito. Esse negócio não é você fala assim, o apóstolo fala que vai na casa do Alfredo e não vem na minha. Eu vou na sua se você me convidar, se tiver uma chance, você também pode vir na minha. Só que eu tenho uma afinidade com o Alfredo. E agora? Agora eu tô triste. Você vai ficar triste então, porque tenho, não fui eu que inventei isso. Não sou eu que quis fazer isso. Eu vou ter afinidade com o Alfredo e não vou ter com. Não, não tem esse negócio. Só que afinidade não somos nós que decidimos. Então deixa de ser criança, deixa de ser infantil e entenda que isso é feito e dado por Deus, irmão. Você não vai conseguir fazer isso, porque se você forçar a afinidade, não vai acontecer nada. Shalom, bom dia, pastora. Se você forçar querer ter isso, que flui naturalmente, isso não vai existir, vai ser artificial. E afinidade ou tem ou não tem. Não adianta, isso não é artificial. Isso vai ter que nascer. Pessoas que você nunca viu na sua frente, que você nem sabe, que você nem. E daqui a pouco você vê, você está conversando, você está fazendo uma coisa diferente. Então, faça essa separação também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, saia desse tipo de condenação quando a decisão é dos outros. Esse aí é um ponto muito forte. Então, Ruth, ela fez o que? Ela decidiu não andar naquele ambiente que Noemi estava. Noemi estava condenada pelos fracassos. Mas Ruth decide andar livre desse tipo de condenação. Ela não come aquilo. Ela não come aquela atmosfera de Noemi. Ela se alimenta daquela parte de Noemi que era a real, a agradável, e ela anda nisso. Então, em nome de Jesus, que nós tenhamos esse comportamento. Amém?
Então, vamos ver aqui o que está anotado. Condenação. O que ela vai trazer? Culpa, cobrança. Nós vamos andar cabisbaixos, sempre devendo. Nós não nos perdoamos. Somos legalistas, religiosos, incrédulos e somos muito justos. O condenado, ele acaba entrando no lugar de muito justo. Tudo para ele é uma coisa assim e aquilo vai consumindo. Então, esse tipo de coisa aqui, a culpa, ela vem dessa. Então, aí vai ter uma decisão. Então, a missionária Fá está falando aqui, ó, eu decido falar que eles me amam, como o João falou. O discípulo a quem Jesus ama. Decisão pessoal. Então, aqui, nós estamos aqui. Ela está decidindo aí, ó, eu sei que eles me amam. Acabou. Então, ela está resolvida por dentro. Então, ela vai fluir nisso, irmãos. E essa é a chave do negócio. Quanto aos outros, cada um vai ver o que vai fazer aí. Eu sei que Jesus me ama, eu sei que meus pais espirituais me amam e eu vou tocar minha vida. Mas voltando aqui na culpa, então o que vai acontecer? Na, Nesse ambiente que nós andamos, de estarmos sempre na casa da condenação, aí vai vir esse desdobramento da culpa. Por quê? Se você está condenado, o condenado é porque ele teve primeiro uma culpa. Então ele foi julgado, foi declarado que ele era culpado e veio a condenação, veio a sentença. Então, dentro disso, o condenado automaticamente vai ter uma culpa nos ombros dele. E do que você tem se cobrado? O que você tem de culpa? Isso é real ou isso é lançado pelo adversário? Você está numa culpa de algo que realmente você produziu, você fez, e isso tem saída, você vai pedir perdão, você vai se arrepender e vai sair desse ambiente, ou você está com uma culpa imputada, aonde a pessoa está lançando uma culpa sobre você que você não tem, e aí você está condenada por causa de uma culpa lançada pelos outros. Então você vai ter que orar hoje, você vai ter que falar, Senhor, eu sou culpada disso? Eu sou culpado disso? Eu fiz isso? Fez. Me perdoa e sai da condenação. Não, você não fez, está sendo imputado para você. Então, eu vou parar. Aí é uma decisão, é uma mentalidade, é algo que você e eu vamos ter que decidir. Aí não depende mais, você vai orar, o Senhor te dá graça para você decidir. Porque senão nós vamos ficar sempre no mesmo ambiente, porque nós temos uma mentalidade presa em certos lugares. Então nós ficamos debaixo dessa culpa, dessa cobrança, que é um outro desdobramento aqui. Aí você percebe que nós ficamos 24 horas por dia sendo cobrados. Então, a respeito do rapaz lá do crack, que eu estava falando no começo, eu fiquei muito tempo sendo culpado, muito tempo sendo cobrado, porque parecia que eu não estava. Cara, o que eu preciso dar para ele? O que eu preciso fazer para esse rapaz sair disso? Então a culpa era minha e na verdade era dele. Eu ficava condenado pela atitude dele. Eu ficava num lugar de prisão mental, espiritual, como se eu fosse inoperante naquilo que eu fazia no Senhor em relação a ele, quando ele não queria. Quando ele queria fumar o crack. E agora? Nós temos testemunhos aqui de irmãos que, enquanto eles quiseram fumar maconha, eles fumaram. Mas o dia que eles falaram, acabou, isso aqui para mim não vai dar mais, agora é Jesus e pronto, eu vou andar diferente, também fizeram. E agora, o pastor deles, na época, quem estava ensinando, e eles fumavam maconha ainda, a culpa era da decisão deles ou a culpa era do pastor? A palavra estava vindo, a oração estava vindo. Agora, o pastor deles não ia ficar, Shalom, irmã Daiane, bom dia, condenado porque eles estavam fazendo isso. O pastor deles estava liberando a palavra, estava dando para eles o que era possível, só que eles levaram um tempo para sair disso. Mas a culpa não era do pastor, não era, ele não podia ficar condenado com isso, não podia estar sendo cobrado, andar realmente em dívida. Então são desdobramentos que nós estamos sofrendo muitas vezes e que nós temos que tomar cuidado. Agora, pode ser que você realmente tenha culpa no cartório. Aí nós vamos entrar por esse caminho. Você vai se arrepender dos seus pecados, vai pedir perdão na profundidade que você pecou, naquilo que você fez, no desdobramento do teu pecado, e vai sair hoje dessa casa da condenação em nome de Jesus. Agora, se está sendo imposto, se foi jogado nas suas costas, se foi uma palavra maldita que você recebeu, tem pessoas, perdão, condenadas hoje porque elas receberam palavras malditas. Elas receberam, só um minutinho, irmãos.
Você recebeu uma palavra maldita do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu marido, da sua esposa, que era autoridade na sua vida, ou é autoridade na sua vida, e te amaldiçoou com alguma coisa. E você hoje anda na casa da condenação, porque aquela pessoa lançou uma palavra sobre a tua vida. Então você vai ter que ter uma revelação, um entendimento da parte do Senhor, para que você realmente saia desse ambiente. Lá no Congresso, o apóstolo falou a respeito de porta e de janela. Ele falou: a porta é um lugar que você abre para você passar. Mas o Senhor, ele fala que ele vai abrir a janela. E janela é lugar de revelação, lugar de luz. E aí o Senhor acrescentou algumas coisas. A janela era um lugar de revelação de luz, como o apóstolo Éder falou, mas ela também é um lugar onde entra ar. E nós estamos muitas vezes num ambiente fechado, aonde nós estamos com aquele ar saturado, com aquele ar viciado, com aquele lugar que está já, não conseguimos respirar um ar que é suficiente. Você está sufocado, eu estou sufocado muitas vezes, porque nós precisamos de revelação e precisamos de um ar renovado para respirarmos livremente. Você está sufocado e sufocado porque você está na casa da condenação, no lugar de condenação, respirando esse ar saturado, e isso não está sendo suficiente para suprir as necessidades que nós temos de um ar puro. Então o Senhor vai abrir janela sobre a nossa vida, para vir revelação, para vir luz e vir um ar novo, um ar fresco. Eu te abençoo para que você receba um ar fresco para te tirar da casa da condenação em nome de Jesus. Isso que você está sendo aí sufocada, passando por um sufocamento, por esse ar, por essa escuridão. A janela será aberta, o Senhor vai trazer uma revelação, uma luz, para nós podermos respirar livremente e sairmos desse lugar de condenação, de culpa, de cobrança, em nome de Jesus. Vamos vencer toda essa manifestação, porque isso nos desgasta demais. Isso é muito cansativo, é exaustivo. Quem não respira direito, quem está na escuridão, sofre muito. E por isso nós precisamos dessa janela aberta para vir luz, revelação e um ar fresco, um ar novo, para que o teu pulmão possa ser renovado por esse ar que vem do céu, por esse ar que vem do Espírito, esse sopro do Espírito que nos traz uma vida nova. E em nome de Jesus, nós vamos sair de todo o ambiente dessas palavras malditas de condenação, dessa cobrança das pessoas, dessas sanguessugas e dadás, que essa sanguessuga, ela nos condena demais, porque você está perto de pessoas que você faz, entrega, dá, nunca sacia. E o condenado é você. Está sempre devendo, está sempre no lugar de dívida. A filha está cobrando, o filho está cobrando, o marido está cobrando, a esposa está cobrando, o pastor está cobrando, a empresa, todo mundo te cobra. E você não sabe mais o que fazer. Agora é hora de você entrar em Deus e reverter esse quadro. Você vai ter que entrar no que nós oramos hoje de madrugada também. Começar a operar de uma forma sobrenatural, espiritual, para desfazer esse mundo. O que eu quero te falar, para de tentar reverter esse quadro de uma forma natural. Quanto mais você der, mais condenada você vai ficar. Entenda que quanto mais nós entregamos, mais a pessoa vai nos cobrar, porque é um saco sem fundo, é um saquetel furado, é um lugar onde você deposita palavra, amor, lealdade, companheirismo, você quer cuidar, você quer guardar, você empresta, você dá, você supre, você manda cesta básica, você manda oferta, você faz tudo, você ora, você abraça, você chora, mas a pessoa está lá, só passa. Ela até chora ali na hora com você. Parece, agora Deus tocou no coração, e pode até ter tocado, mas logo ela volta no seu estado original, de prisão infernal. E daqui a pouco, amanhã cedo, ela está te cobrando tudo de novo, e você é o condenado e a condenada da história, você é a culpada e endividada, porque a sanguessuga, a dadá, elas não são saciadas. Essa manifestação, ela tem duas filhas, dá e dá. Nunca nós vamos saciar isso. Então, nós vamos ter que sair desse ambiente natural, que nós ficamos entregando isso para as pessoas, para as manifestações, para as lideranças corrompidas, e nós vamos ter que entrar num lugar em Deus para nós executarmos juízo sobre isso e sairmos dessa situação. Porque o natural, irmão, já esquece. Você já viu que não deu certo. Apóstolo, eu faço tudo, eu entrego. Para de fazer. Escuta o que eu estou te falando, para. Ah, mas se eu fechar essa porta, vai. Fecha a porta, para. É hora de matar a vaquinha. Lembra da história da vaquinha?
cara passando lá com o discípulo, o sábio, chegou num lugar tudo sujo, tudo esquisito, um sítio tudo mal cuidado, umas crianças tudo remelenta, tudo meio encardida, o cara desanimado, a mulher também, e o cara fala, e aí, o que você faz aqui? Ah, eu faço aqui, eu tenho uma vaquinha, eu tiro leite, faço um queijinho, a gente come, amanhã cedo eu tiro mais. Aleluia, eu tiro mais um pouquinho de leite, fico, mas você não planta, você não limpa? Não. Aí o sábio fala pro discípulo, mata a vaquinha. O discípulo fala, mas só tem isso de provisão, vocês vão matar, mata a vaquinha. O discípulo foi lá e matou a vaquinha e eles foram embora. Passado algum tempo, eles voltam pelo mesmo caminho e passam naquela propriedade. E tem plantações, as coisas estão limpas, arrumadas, as crianças ativas, todo mundo trabalhando, envolvido, mais vacas, mais gado, uma prosperidade chegou naquele lugar. E o sábio fala, e aí, o que aconteceu? Quando o senhor matou aquela vaquinha, eu fiquei numa situação tão difícil que eu comecei a me mexer. Eu fui plantar, eu fui... E agora aconteceu isso aqui. Então é necessário que você permita, que você mate essa vaquinha, que tá deixando essa pessoa nesse lugar. Que ela não sai disso nunca. Porque você está sempre dando um pouquinho de leite. Você vai ter que matar a vaquinha e sair de cena. Mata a vaquinha e vai embora. Depois você vai voltar, você vai perceber, irmãos, a pessoa, nem que for por instinto de sobrevivência, ela vai ter que se virar. Ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela vai ter que se movimentar, porque ela não vai morrer de fome. A terra está lá. Ou seja, essa história nos mostra o quê? A oportunidade estava na mão daquele homem, daquela família. Deus estava dando uma terra para ele. Mas ele estava na preguiça, na procrastinação, como nós falamos ontem. Ele estava naquele lugar. A terra está disponível para nós. A terra está disponível para essa pessoa que você está auxiliando todo dia, há tantos anos, e ela não sai do lugar. Mata a vaquinha. Fecha essa porta. Esquece isso. Porque se você não fizer isso, você vai continuar alimentando essa pessoa na casa da miséria e ela não vai sair do lugar e você vai estar sempre condenada, porque você vai estar sempre devendo para ela. Você vai estar sempre culpada, porque não é por causa sua. Shalom, Vanessa, bom dia, Deus abençoe. É por causa sua que ela não sai do lugar, é por causa sua que as coisas não dão certo para ela, é por causa sua que ela não rompe, e não é por causa sua. É por causa da inoperância dela. Se você sair de cena, ela vai ter que se virar. Apóstolo, mas cuidado, porque vai sair de cena, irmão. Sai de cena. Ela vai se virar. Em nome de Jesus. Ela vai dar um jeito na vida dela. Essa pessoa ela vai ter que dar um jeito na vida dela. Porque agora, para ela, ela faz o que ela quer. Porque pelo menos para ela comer um pouquinho tem, porque você dá. Pelo menos para ela ter uma luz acesa, porque você paga. Ela tem alguma coisa porque você financia. Ela está ali porque você cuida do filho dela, que ela fez. Ah, mas eu sou vó, eu sou tia, mas você não é responsável. Quem é a mãe, é o pai, vai ter que ser responsável. Não estou falando que a pessoa não precisa de uma ajuda, estou falando aonde já extrapolou essa casa da ajuda, onde você vai discernir, não está adiantando um socorro natural, não é uma coisa que a pessoa precisou por um tempo e ela vai caminhar, não. São anos enroscados no mesmo lugar. Ajuda, 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 dá e nunca tá bom. Nunca acaba. Não tem gratidão. Presta atenção para você ver esse tipo de pessoa. É fácil de você identificar. Ela só te cobra, ela não é grata, a gratidão dela é superficial. Ela fala obrigado, mas na verdade ela está falando, você está fazendo mais que a sua obrigação. Sabe por quê? Porque essa pessoa olha para você e para mim e você fala, você me deve. Mãe, você me deve. Pai, você me deve. Pastor, você me deve. Apóstolo, você me deve. E você não deve nada mais para essa vida, a não ser o amor. Você vai continuar amando, você vai continuar orando, vai continuar intercedendo, mas tira a tua mão disso, porque você vai ficar condenada o resto da tua vida e você vai impedir dessa pessoa se levantar. Você está sendo um instrumento que você está operando, dando, socorrendo quem Deus não está socorrendo, não desse jeito. Parece que é algo de Deus. Não, mas eu tenho que socorrer. Não, você está sendo Deus na vida dessa pessoa. E você está sendo Deus na vida dessa pessoa para destruição, não para a vida. Saia desse ambiente. Deixa ela ser tratada por Deus. Deixa a pessoa ser quebrada por Deus. Deus está quebrando e você está querendo deixar a pessoa inteira. Você vai quebrar junto, como você já quebrou.
Aquele que tenta socorrer o que Deus está quebrando, quebra junto. Entenda isso, não tem jeito. Se Deus está quebrando, o que eu vou fazer? Se Deus estiver me quebrando, se você colocar a mão aqui, você vai quebrar junto, porque você vai estar contendendo com Deus. E quem contendeu com Deus e teve paz? Quem contendeu com Deus e conseguiu sobrepujar aquilo que ele está fazendo? Se ele está me moendo, você vai me socorrer? Se ele está te moendo, eu vou te socorrer? Pondo a minha mão? Não, eu vou orar para você se deixar quebrar o mais rápido possível, para você poder ser livre, liberto e poder entrar no propósito eterno. É essa que é a sua parte. Saia de cena, mata a vaquinha, saia de cena e vai orar para que o Senhor faça, para que a pessoa deixe se tocar por Deus o mais rápido possível e ter aliviado o seu sofrimento. Essa é a tua jurisdição nesse caso. Então, com quem Deus está falando aí, coloque isso em prática logo. Então, aí depois nós vamos andar cabisbaixo. Por que você anda cabisbaixa? Porque você faz e está sempre ruim. Por que a minha esposa andou desse jeito muitos anos da sua vida? Porque ela fazia, e a culpa era dela, a condenação era dela, ela era cobrada. Então ela estava sempre cabisbaixa, sempre entristecida, está sempre em dívida. Ela estava sempre me devendo. Ela devia para mim, ela devia para as igrejas que ela passou, que sempre as pessoas estavam acusando, cobrando, condenando, mas ela estava lá. Ela é perfeita, ela não teve falha no casamento, ela não teve falha dentro do ambiente das igrejas, lógico que teve. A apóstola Fátima não é Deus, ela teve falhas, mas ela foi demasiadamente perseguida por lideranças, por marido, por cobranças exacerbadas, dentro de um ambiente onde tudo que ela fazia, praticamente nada estava bom. E ela se condenar porque ela achava que a culpa era dela. Ela achava que a dívida era dela, ela começou a acreditar nisso. Esse mundo começou a entrar na vida dela com muita força. E nós temos que tomar cuidado, nós temos trabalhado com o mundo imaginário e com o mundo real. E o mundo real, ele resiste muitas vezes às coisas porque você e eu nos entregamos demasiadamente ao mundo imaginário. Nas drogas, nos vícios, nas decisões. E a apóstola Fátima se entregou muito ao mundo que foi criado para ela pelas lideranças e pela minha vida, que se tornou o mundo dela. E quando ela tenta voltar para o mundo real, há uma resistência. Por quê? Porque acabava, ela achava que ela estava sempre tão errada, eu me tornei o ídolo dela, e as pessoas também, essas lideranças, mesmo perdidas, também eram os ídolos dela, em muitos casos. E nesse ambiente, tem alguém dando tchau ali, está meio ofuscado, mas aleluia, deve ser a Ana Lúcia. Deus te abençoe, shalom, glória a Deus. É ela mesmo? Deve ser. Então, irmãos, eu quero falar uma coisa. A apóstola Fátima ficou muito tempo nisso, nós ficamos muito tempo presos nisso. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, ó, torne-se semelhante a eles todos aqueles que o adoram. Tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não andam. E aí a pessoa entra, nesse caso, exemplificando aqui a vida da apóstola Fátima, hoje, o que acontecia? Dentro do ambiente do casamento, ela se tornou exatamente presa nisso. Era Amanda, Deus abençoe Amanda, buenos dias também, shalom, glória a Deus. Então, dentro desse ambiente, eu estou sem óculos, estou vendo nada aqui, agora voltou lá, Amanda, Deus abençoe. E aí, o que acontece? Dentro desse ambiente, ela se tornou igual. Ela ficou presa nisso, porque ela ouvia o que o ídolo falava. Ela sentia o que o ídolo liberava. Então, para ela fazia. Como ela tinha uma idolatria pelaquela liderança, a liderança estava certa, como ela tinha uma idolatria pela minha vida e eu estava certo, então realmente ela estava sempre errada, fazendo certo. Aí entra a condenação, a culpa, a cobrança, esse andar no cabisbaixo, sempre em dívida, não se perdoa, se torna legalista, religiosa, incrédula. Então vai tendo essas manifestações que nós listamos aqui. Então ela se torna incrédula por quê? Nós nos tornamos incrédulos por quê? Cara, não está dando nada certo. Eu faço, estou sempre devendo. Mas a culpa não era dela. Ela estava condenada sem ter culpa. Entenda que a condenação sem culpa é injustiça. Sabe quando uma pessoa vai presa, mas ela é inocente? É isso que acontece com as vidas que estão dentro de uma condenação que ela não tem culpa.
Ela está sendo enganada pelo adversário, pela carne, pela liderança. Então eu condeno a minha esposa, mas ela não tem culpa. Mas ela, como eu sou o ídolo, ela ouve a minha voz, não ouve a voz de Deus. E ela fica condenada, mas ela é inocente. Que o sangue de Jesus Cristo limpe esse ambiente sobre a vida dela, que o Senhor me perdoe, que ela me perdoe, em nome de Jesus, por ter condenado quando ela era inocente, por ter lançado sobre ela algo que ela não devia, e ela seja perdoada também, em nome de Jesus, por ter ficado com a minha palavra e desprezado a palavra de Deus, que tantas vezes falou com ela a respeito da minha vida e da liderança, mas a voz do ídolo era mais forte. Que o Senhor tenha misericórdia dela, de mim, da minha casa, do ministério, das nossas vidas, da tua vida, se você estiver nesse ambiente. Então, para nós entendermos isso. Então, o mundo imaginário, por que, que nós ficamos lá? As pessoas que entram nas drogas, que entram na bebedice, que entram na prostituição, em qualquer coisa que ela foge do mundo real para o mundo imaginário, aquilo se tornou o ídolo dela. E aquilo, então, começa a governar ela. E quando ela se converte, quando ela volta, ela já é convertida, ela se arrepende e ela quer voltar para o mundo real, há uma resistência, porque ela está presa no ídolo. Então, ela precisa se desligar desse ídolo, ela precisa renunciar a esse negócio. Nós vamos nos desvencilhar disso. E aí nós vamos entrar num ambiente onde será possível nós estarmos andando livres, sem culpa e sem a condenação. Em nome de Jesus. E toda a injustiça que foi liberada sobre as vidas que foram condenadas sem culpa, sejam revertidas. Nós estamos numa temporada de restituição. E eu creio que a apóstola Fátima e muitos de nós que entramos nisso, seremos restituídos pelo Senhor, porque fomos condenados sem culpa. Nós vemos alguns casos que quando a pessoa prova a inocência dela e ela ficou presa por algum tempo, ela processa o Estado e ela recebe uma indenização, porque a vida dela ficou paralisada por alguns anos. Ela perdeu o convívio da família, ela perdeu o emprego, ela perdeu um monte de coisa. Então o Estado é obrigado a ressarcir. Se ela foi condenada sem culpa, ela vai processar o Estado e o Estado paga. Nós temos casos, nós já vimos isso acontecendo. Então é necessário que hoje no mundo espiritual, se você foi condenado, se você entendeu, como o caso da minha esposa, que você foi condenado sem culpa, é hora de nós estarmos fazendo um tribunal mesmo. Estarmos entrando na presença do Senhor para que Ele julgue a nossa causa e nós sejamos restituídos. Sejamos restituídos nas emoções, nos sentimentos, na finança, no casamento, no ministério. Meu Deus, em nome de Jesus eu declaro restauração, restituição nos ministérios onde você foi condenado sem culpa. Alfredo, eu te abençoo e abençoo a tua casa, aonde vocês foram condenados sem culpa. Eu abençoo a Ana Lúcia, onde ela foi condenada sem culpa. E o ministério de vocês foi paralisado. E vocês voltem em nome de Jesus. Sejam restituídos na vida ministerial, a tua casa, a tua família, onde vocês foram condenados sem culpa. Vanessa, eu te abençoo, onde você foi condenada sem culpa, na vida ministerial, espiritual, no seu trabalho, eu te abençoo, para que você saia desses lugares. Daiane, eu te abençoo, onde você foi condenada sem culpa, no ministério, no seu casamento, na sua casa, na vida, eu te abençoo, te libero, te desligo desse ambiente para que você seja restituída. Pastora Margarida, eu te abençoo em nome de Jesus, aonde você foi condenada sem culpa, acusada sem culpa, e esteve nesse lugar por tanto tempo, pagando algo que você não devia, e que você seja restituída, palavras malditas que você recebeu de autoridades espirituais, de marido, de pessoas que te amaldiçoaram, eu te abençoo, eu revogo essas palavras no mundo espiritual, como teu pai. Margarida, você é abençoada. Pastora Margarida, você é abençoada. Mulher Margarida, você é abençoada. Filha Margarida, você é abençoada. Eu revogo essas palavras de maldição sobre a tua vida e te abençoo em nome de Jesus, para que toda condenação sem culpa, você seja restituída. Maria da Conceição, eu te abençoo, para que você possa ser restituída pelo Senhor de toda condenação sem culpa, em nome de Jesus. Apóstola Fátima, eu te abençoo, eu te peço perdão em nome de Jesus Cristo, todas as vezes que você foi condenada pelas minhas palavras sem culpa, todas as vezes que você foi condenada pelas palavras de liderança sem culpa, todas as vezes que você foi condenada pelas suas próprias palavras sem culpa, eu te abençoo em nome de Jesus, que você seja restituída, que você seja visitada pelo poder de Deus para sair desses ambientes
e ser desligadas desses lugares em nome de Jesus. Ângelo, Raquel, eu abençoo a vida de vocês, para que vocês sejam restituídos de todos os ambientes onde vocês foram condenados sem culpa. Vocês não deviam, mas tiveram que pagar a dívida, e seja uma restituição sobre a vida de vocês, na área financeira, no casamento, no ministério, na vida espiritual, nos relacionamentos. Tudo que vocês plantaram e não colheram, e tudo que vocês colheram sem plantar, isso seja revertido na vida de vocês. Missionária Genil, te abençoo para que você seja restituída também nos lugares onde você foi condenada sem culpa, onde você abaixou a cabeça, onde você achou que estava certo, onde você achou que era assim mesmo, que não tinha o que fazer. Esse quadro será revertido em nome de Jesus, e você estará sendo restituída em nome de Jesus. Em todos os ambientes onde você foi condenada sem culpa, eu te abençoo, e abençoo a tua família, abençoo aqueles que vocês estão orando, os seus irmãos, os seus sobrinhos, aqueles que estão debaixo da tua oração, debaixo da tua intercessão, que sejam restituídos de todo esse ambiente onde eles foram condenados sem culpa. Missionária Fátima, eu te abençoo naquele lugar que você ficou e foi ali condenada sem culpa, no ministério que você passou, que você sabe do que eu estou falando. Eu te abençoo, e as palavras malditas lançadas naquele lugar são revogadas agora em nome de Jesus. Eu quero te desligar por completo daquela ambiência, daquelas palavras malditas, e quero te abençoar com o teu Pai. Quero decretar sobre a tua vida: você é abençoada, Maria de Fátima, missionária Fátima, mulher Fátima, esposa Fátima, filha Fátima, obreira Fátima. Você é abençoada em nome de Jesus, e que toda essa cadeia, todo esse lugar de destruição, todas essas palavras malditas sejam repreendidas contra a tua vida, e você possa desfrutar daquilo que é essa nova atmosfera liberada em nome de Jesus. Todos os ambientes onde você foi condenada sem culpa, você saia deles agora e seja restituída para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quero abençoar a pastora Marta, em nome de Jesus Cristo. Todos os ambientes onde essa mulher, Pai, foi condenada, sendo inocente, sem culpa, sem nenhum tipo de dívida, em nome de Jesus. Marta, saia do ambiente agora, você não deve nada. Eu te abençoo e declaro sobre a tua vida. Marta, a tua ficha está limpa, você não deve nada. Marta, você não deve nada para ninguém. Você, em nome de Jesus, nesses ambientes que você foi condenado pelas pessoas, por autoridades, por aqueles que se levantaram contra a tua vida para te cobrar, para te matar, para te destruir, para trazer condenação, você está livre da condenação em nome de Jesus. Eu te abençoo para que todo tipo de acusação infundada contra a tua vida, você seja restituída em nome de Jesus. Kleber, homem Kleber, em nome de Jesus. Pastor Kleber, pai Kleber, esposo Kleber, eu te abençoo, eu abençoo a tua casa, a sua esposa, pastor Andréia, a Adassa, o Azaf, em nome de Jesus. Todos os lugares de condenação que você foi colocado injustamente, você seja restituído em nome de Jesus. Eu te abençoo para que esses lugares sejam agora manifestados a teu favor, e que o Senhor te conceda a bênção, que o Senhor te conceda a paz, que o Senhor te conceda prosperidade, avanço, desligamento dessas casas, dessas cobranças. Pastor Kleber, homem Kleber, para de se cobrar, para de andar dessa forma cabisbaixo, entregue a derrota, levanta a tua cabeça, em nome de Jesus. Eu te abençoo, que essa condenação saia da tua vida, essa dívida, essa cobrança seja removida da tua vida de uma vez por todas, e você possa andar livre. Olha, eu te abençoo para que você seja um homem livre, restituído, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida do Mateus, e quero abençoar também a vida da Letícia, Senhor. Em nome de Jesus, todos os ambientes aonde eles ficaram, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, ó Pai querido, a vida dos meus filhos. Quero decretar, ó Pai amado, sobre a vida do Mateus e sobre a vida da Letícia, que os ambientes onde eles ficaram condenados sem culpa, que a condenação, que a cobrança, que a dívida, que esses ambientes tão horríveis que vêm sobre as nossas vidas quando nós estamos assim, Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser visitados pelo Senhor. Todas as vezes que eu acusei, que eu condenei a vida do Mateus sem culpa, que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. Que todas as vezes que eu fiz isso com a vida da Letícia, que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus, e que o Mateus e a Letícia e o Dom estejam livres dessas manifestações. Eu declaro sobre a vida deles, todas as vezes que eles foram condenados sem culpa, que eles sejam restituídos em nome de Jesus Cristo. Mateus seja restituído em nome do Senhor Jesus. Letícia
descendência seja restituída em nome de Jesus, que esse espírito de orfandade seja extirpado da vida de vocês. Vocês têm pai, são restituídos pelo Senhor, estão debaixo de uma liberação profética. Eu os abençoo como apóstolo, como pai, como sogro, como avô. Eu abençoo a vida de vocês. Vocês estão livres dessas cadeias infernais de acusação, de dívida, de cobranças. Se liberem disso, se libertem disso e sejam, em nome de Jesus, livres e restituídos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós decretamos sobre a vida dos teus filhos esta visitação e que o sangue do Cordeiro, Pai, possa fazer a obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos fazer alguns desligamentos agora. Você vai repetir comigo, em nome de Jesus. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu decido sair de todo o ambiente de condenação. Eu decido me desligar e renunciar à culpa, à cobrança, o andar derrotado, cabisbaixo. Eu saio, Pai, em nome de Jesus, desses lugares de dívida, onde eu não conseguia me perdoar, onde eu fui legalista, religioso, incrédulo, muito justo. Pai, eu renuncio e me desligo dessas frequências. Eu decreto que novos pensamentos virão sobre a minha vida. Eu clamo, profetizo e te peço, Senhor, que a janela seja aberta, que venha a revelação, que venha a luz, que venha um ar fresco, um ar novo, que eu saia de todo sufocamento por causa da condenação, que eu saia de todo estrangulamento espiritual por causa da ausência de ar, por causa da culpa, por causa do medo, das acusações infundadas que me condenaram. Me perdoa por ter idolatrado o meu cônjuge, por ter idolatrado lideranças, por ter dado crédito à voz do homem e não ter dado crédito à tua voz. Me cobre com teu sangue e me dá livramento, Pai. Alcança a minha casa, a minha família, minha vida financeira, minha vida espiritual, ministerial, e que eu possa, em nome de Jesus, avançar. Eu declaro que eu sou livre, livre da condenação, livre da culpa, livre da cobrança, livre da dívida, livre de todas essas manifestações infernais. Muito obrigado, Pai, pelo livramento. E que o Senhor me dê graça, sabedoria, entendimento para andar de acordo com o céu. Que as regências dessa terra não me peguem, mas que eu possa andar com a revelação da tua palavra, livre das cobranças alheias e livre desse mundo infernal que me perseguiu até agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? João 3, 18 e 19. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então aqui João está falando justamente isso. Nós queremos mais nas trevas do que na luz. Veio a palavra, veio Cristo, se manifestou, mas nós estávamos presos nesse lugar. E nós queremos mais nas trevas do que na luz. E por isso nós ficamos presos, porque as nossas obras eram más. Mas em nome de Jesus, hoje esse quadro é revertido para a glória de Deus. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você pode dizer comigo esse versículo. Diga assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga assim: e eu estou em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
E irão eles, Mateus 25, 46, e irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Em nome de Jesus, você é justo, justificado em Cristo, e eu te abençoo para que você entre nessa manifestação da vida eterna depois da nossa partida ou da volta de Cristo, e hoje já desfrutemos dos fragmentos, dos destilhados da vida eterna para nós reinarmos agora aqui, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que tem se levantado para que você não reine aqui e ande condenado seja repreendido das nossas vidas. Nós vamos reinar aqui e agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Hoje à noite temos culto às 20 horas com a missionária Geni, que estará dirigindo e pregando. Amanhã, às 5 da manhã, oração em nome de Jesus. E amanhã também, às 18 horas, o Shabat com Santa Ceia. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde. Continue orando pela apóstola Fátima. Continue orando pelas nossas vidas. Que você seja operante em todas as coisas. Em nome de Jesus. Vai na paz, fogo no bicho. E até mais. Glória a Deus.